Bom, pessoal, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de análise de algoritmos. Nas duas aulas que se passaram, nas duas aulas anteriores, nós vimos então dois algoritmos que trabalhavam com problemas que eram formulados como grafos, né? Então a gente viu dois métodos ali, né? Um que funcionava melhor com grafos não ponderados, onde eu não tinha um valor para as arestas, e outro algoritmo quando eu tinha, né, valores envolvidos aí entre os dois nós dos grafos, né? Entre um nó e outro tinha um valor ali, um custo, né? Pode ser aí, se for um problema de cidades a serem percorridas, por exemplo, eu tinha ali envolvido o quilômetro, né? A quantidade de espaço que separava uma cidade da outra, né? E a gente viu, eu dei nas duas aulas uma série de exemplos aí onde nós conseguimos formular o problema como um problema de grafo, né? A gente viu lá bastante o exemplo da cidade, mas eu dei outras sugestões aí de problemas que davam para ser formulado daquela forma. Uma vez formulando o problema como um problema de grafo, nós tínhamos aí então as os métodos disponíveis para a resolução do problema. E agora nós vamos ver então um outro método de resolução para esse tipo de problemas, né, complexos, tá? Que nós denominamos aí na literatura de análise de algoritmos como algoritmos gulosos. Então, o que vem a ser esse conceito, né, de algoritmos gulosos? Quando a gente fala em complexidade de algoritmos, né, em problemas complexos, o que a gente quer dizer, né? Não quer dizer que é um problema muito difícil de se encontrar solução, também, né? Mas é um problema onde não existe solução conhecida e satisfatória para ele, que sempre resolva aquele problema, que sempre encontre a melhor solução possível, né? Então, são tipos de problemas onde ainda não analisar aqui, ó, alguns problemas são impossíveis, né? Então, nesse sentido de impossível, porque a gente não conhece um método que num tempo hábil, né, resolva aquele problema e nos dê, olha, a melhor solução é essa, indubitavelmente, né, sem dúvida. Você não vai encontrar uma outra solução melhor do que essa. Para alguns problemas a gente consegue, né, para a maior parte dos problemas aí do dia a dia, a gente consegue achar, não, ó, essa solução é a melhor, ponto. Mesmo que demore um pouquinho ali. Alguns problemas, eles são tão intrincados, né, a formulação deles é tão complexa, que você às vezes consegue entender o problema perfeitamente, tá? São problemas que ali não são tão difíceis nesse sentido, né? Não são tão complexos de se entender, de se formular ali, mas não existe um algoritmo, né, que seja rápido, eficiente e que resolva o problema num tempo ali aceitável, tá? Então, em alguns casos, eu poderia sim achar uma solução que seja a ótima, né, a melhor solução, só que isso demoraria ali 1 ano, 10 anos, 100 anos, eu não sei quanto tempo, né, dependendo ali do problema, um tempo que nós não podemos esperar, tá? Então, para esse tipo de problema, né, nós usamos algumas heurísticas, tá? Que são métodos aí aproximativos que nos vão dar muitas vezes ali uma solução que é muito boa, é satisfatória, porém a gente nunca consegue garantir que essa seja a solução, né? A solução perfeita, a melhor solução de todas. Pode ser que um outro algoritmo, que um outro método, ou rodando de novo o algoritmo, ele vai pegar um outro caminho, ele vai encontrar uma solução que seja melhor do que aquela. Paciência, né? Quando a gente não tem o ótimo, a gente se contenta com o bom e segue em frente. Então é mais ou menos nessa linha que nós encontramos aí os algoritmos gulosos, tá? Então, alguns problemas são impossíveis, problemas que não têm algoritmo de solução rápida, problemas, né, a gente chama de NP completos, essa classe toda de problemas que eu falei, então tem essa terminologia. É importante saber identificar esses problemas para não perder tempo tentando encontrar um algoritmo e saber quais estratégias tomar, né? Então, alguns problemas já são conhecidos e a gente já sabe que eles são problemas NP completos e que nós precisamos de uma heurística para arrumar uma solução aproximada, que nem sempre será a solução ótima, né? Então, pesquisadores podem sim perder tempo, entre aspas, né,
tentando encontrar soluções para esses problemas. Muitas vezes as soluções foram encontradas, né? Problemas saíram dessa classificação aí. Mas no dia a dia, no geral, para um programador ali da empresa, tal, que está querendo resolver o problema do dia a dia, ele não é um pesquisador, né? É bom a gente saber para não ficar quebrando a cabeça ali num problema que depois a gente descobre que não, né? Os pesquisadores fazem 20 anos que não conseguem resolver esse problema na solução ótima. Então, nós usamos algoritmos de aproximação, uma solução aproximada. Os algoritmos gulosos, então, essa estratégia, né, gulosa, é aquela usada por um montanhista que decide caminhar sempre para cima na direção de maior subida, na esperança de assim chegar ao pico mais alto da montanha. Como todos sabemos, essa estratégia nem sempre produz o resultado esperado. Então, algoritmos gulosos são aqueles que, né, vão em frente, vão tentando resolver o problema. Eu já vou mostrar um exemplo aqui, vai ficar mais claro. Tentando chegar, que seria essa subida, né? Vamos supor que seja um problema para minimizar custo. Então, ele vai tentar chegar lá no mínimo custo possível e são algoritmos que não voltam atrás, como a gente viu na aula passada do Dijkstra, né? Que ele voltava atrás, ele ia recalculando. A cada etapa, ele recalculava as rotas, né? De X para Y, agora não é mais 14, é só 13. Algoritmos gulosos não fazem isso. Uma vez que ele calculou ali, ele não volta atrás, tá? Porque ele é guloso, ele vai na melhor solução que ele encontrou naquele momento e nunca muda de ideia, vamos falar assim, nunca volta atrás. Um algoritmo guloso escolhe em cada interação o objeto mais apetitoso que vê pela frente, a definição de apetitoso, né, estabelecida a priori antes da execução do algoritmo, então o que ele quer minimizar ou maximizar, qual é o objetivo. O objeto escolhido passa a fazer parte da solução que o algoritmo constrói. Um algoritmo guloso é míope, ele toma decisões com base nas informações disponíveis na interação corrente, sem olhar as consequências que essas decisões terão no futuro. Um algoritmo guloso jamais se arrepende ou volta atrás, as escolhas que faz em cada interação são definitivas. Então, como eu dei exemplo da aula passada, onde as rotas eram calculadas e na próxima interação, se encontrássemos, né, um caminho que fosse mais vantajoso ali, era recalculada a rota. No algoritmo guloso, não. A partir do momento que ele escolheu aquele caminho, ele vai para aquele caminho e pronto. Então, vocês já podem perceber que alguns tipos de problemas, os algoritmos gulosos não são os mais indicados, né? Porque nós temos algoritmos ali mais eficientes que encontram uma solução melhor. Tá? Então tem que saber para qual tipo de problema, né, que a gente está usando, qual tipo de solução a gente vai adotar. Embora algoritmos gulosos pareçam naturalmente corretos, a prova de sua correção é, em geral, difícil e sutil. Para compensar, algoritmos gulosos são muito eficientes, mas os problemas que admitem solução gulosa são um tanto raros. O problema do pendrive. Então, esse problema ele é formulado como: eu tenho N arquivos digitais no meu computador, cada arquivo I tem TI megabytes, né, tem um espaço ali, quero gravar o maior número possível de arquivos num pendrive que tem capacidade para C megabytes. O problema pode ser formulado assim: encontrar o maior subconjunto X do intervalo de 1 a N que satisfaz a restrição. Aí, somatório aqui de X, né? Com o i, né, pertencente aqui, olha, ao x, né, sendo que o tamanho do arquivo, olha, a somatória do tamanho, né, então aqui é a somatória de ti, olha, com i pertencente a x, tem que ser menor ou igual a c. Né? Então, eu tenho lá um pendrive de 15 GB, sei lá, 20 GB, 64 GB, né? Tem um pendrive lá, tenho uma quantidade de arquivos lá, tenho 100 arquivos, cada arquivo tem o seu tamanho. Né? Um tem 1 mega, outro tem 5 megas, enfim, vários tamanhos. Qual é a melhor solução? Né? Qual é a quantidade maior aí de arquivos que eu vou conseguir colocar no meu pendrive? Totalizando aí esse espaço que eu tenho disponível, né? Vamos supor, eu tenho metade do pendrive disponível, tenho ele todo cheio, vazio, né? Quero lotar ele aí até a boca, né? Até terminar o espaço disponível. Quantos arquivos eu consigo colocar desses 100, né? Eu consigo colocar 2, 3, 10, né? Essa é a formulação do problema, tá? Sendo aí que eu quero, no caso, né, gravar o maior número possível de arquivos. Então, eu poderia ter outras opções, né, de
de objetivo, tá? Não, eu não quero gravar o maior número de arquivos possíveis, mas eu quero gravar os maiores arquivos, né? Eu quero gravar primeiro os arquivos do tipo tal, né? Imagem, texto, sei lá, poderia ser outros os objetivos. Aqui, né? Quero gravar o maior número possível de arquivos, tá? Então, o problema note que queremos maximizar, né, o módulo de x e não a soma. Então, a instância do problema do pendrive, definida pelos parâmetros, né, n é igual a 8, t é igual a 10, 15, 20, 20, 30, 35, 40, 50 e c é igual a 90. Então, eu tenho aqui 8 arquivos, olha. Então, eu tenho aqui o primeiro arquivo, ele ocupa 10 megabytes, o segundo ocupa 15, o terceiro ocupa 20, o quarto 20, assim por diante, tá? E a minha capacidade do pendrive é 90, tá? Eu tenho 8 arquivos aqui, né? Esse 8 aqui. Tenho cada espaço aqui a capacidade de 90. Então, uma das alternativas, por exemplo, olha, seria eu pegar os 4 primeiros, olha. Então, 15, 10, 15, 20, 20. Né? Já não conseguiria mais colocar o de 30 aqui, olha, porque 20, 40, né? 50, 65. Aí, se eu colocasse o de 30, né, já ia passar de 90, não seria possível, tá? Então, uma alternativa, olhando assim, né, seria ir pegando os arquivos aqui, olha, pá, 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 até dar o limite. No próximo arquivo aqui não cabe mais, então eu pararia. Essa solução é a melhor? Não sei, né? Uma outra alternativa seria eu ir pegar aqui, olha, a hora que chegar no 20, ao invés de eu pegar esse outro, esse quarto arquivo aqui, eu pegar esse, ó. Eu vou pegar do mesmo jeito 4 arquivos, mas vou escolher esse outro aqui. É uma solução possível. E assim por diante. Cada linha aqui é uma solução possível, tá? Todas elas acabou dando 4 aqui, mas poderia não ser assim, né? Dependendo aí da instância do problema, eu poderia pegar mais ou menos arquivos em cada solução, tá? Então, ó, o seguinte algoritmo de caráter guloso resolve o problema. Em cada interação, se a capacidade do pendrive não estiver esgotada, o algoritmo escolhe o menor dos arquivos que ainda não foram gravados, que foi o caso daqui, né? Porque aqui, olha, os arquivos estavam ordenados por tamanho, do menor para o maior, tá? Então, o algoritmo guloso ia pegar justamente esses 4 arquivos aqui, né? O algoritmo é guloso, pois abocanha o menor arquivo sem antes pesar os prós e contras dessa escolha. Embora a estratégia pareça natural, não é óbvio que ela produza o resultado desejado. Se os arquivos são dados em ordem crescente de tamanho, ou seja, né, como ele estava aqui, em ordem crescente de tamanho, é muito fácil descrever o algoritmo em código. Então, tenho lá, né, uma função pendrive, né, que recebe T, N e C, né? Aí o i igual a 1, ó, enquanto i for menor que n, enquanto tiver arquivo, n aqui é a quantidade de arquivos, né? E o somatório aqui dos pesos, né, dos tamanhos dos arquivos, for menor do que o tamanho total que eu tenho disponível aqui no meu pendrive, olha, eu vou descontando do meu tamanho total o tamanho daquele próximo arquivo, né? E passo para um próximo arquivo aqui. Estou escolhendo, escolhe o i, né? Escolhe o próximo e continua, vai para o próximo arquivo. Desconta do tamanho total que eu ainda tenho disponível, o tamanho daquele que eu peguei, pega o próximo arquivo e passa para o próximo da lista, assim por diante. Depois eu mostro, né? Devolvo a quantidade aí, ó, os arquivos que foram escolhidos. O problema da mochila, que em inglês, né, knapsack problem, é um problema de otimização combinatória. O nome dá-se devido ao modelo de uma situação em que é necessário preencher uma mochila com objetos de diferentes pesos e valores, que é esse problema que a gente viu agora no pendrive, tá? Só que eu posso piorar ainda a situação, né? O objetivo é que se preencha a mochila com o maior valor possível, não ultrapassando o peso máximo. Então, é bem parecido com esse problema aqui do pendrive, mas aqui no problema da mochila eu ainda posso acrescentar outras coisas, tá? Como é, itens que eu posso fracionar, né? Então pensa assim, ao invés de um arquivo que eu estou colocando no pendrive, sei lá, a quantidade de frutas que eu posso pôr numa mochila, né? Então, olha, eu tenho aqui 10 bananas, 5 laranjas, né? 10 maçãs. Bom, eu não consigo pôr as 10 maçãs, mas eu consigo pôr 5 só. E daí eu pego um pouco de banana também, um pouco de laranja também, pego um pouquinho de cada, né? E aí, se o meu objetivo é ter uma coisa diversificada ali, né? Quanto eu preciso pegar de banana, de maçã, de laranja, aí eu posso pôr pesos ali ainda, qual que é mais importante, qual que é menos importante para eu levar,
né? Tudo isso eu posso colocar na formulação do problema, então percebe que a coisa vai complicando, né? E o objetivo, então, é preencher minha mochila com a maior quantidade ali de itens. O problema da mochila é um dos 21 problemas NP completos de Richard Karp, exposto em 1972. Olha como não é novo, né? A formulação do problema é extremamente simples, é fácil de entender, né? Como eu disse, os problemas complexos não são difíceis de entender, porém sua solução é mais complexa. Esse problema é a base do primeiro algoritmo de chave pública, que é as chaves assimétricas. Então são problemas aí que são usados, né, em criptografia e assim por diante. Normalmente esse problema é resolvido com programação dinâmica, obtendo então a resolução exata do problema. Existem também outras técnicas como usar o algoritmo guloso. Depende, né, do tamanho da instância, né, para que você está usando, assim por diante. Suponha que tenha uma mochila com capacidade total W e N itens distintos. Seja x1, x2 até xn a quantidade de itens que está sendo carregado, cada um com um respectivo peso, que é o weight aqui, né, W, e valor. Tá? Então aqui eu tenho peso e tenho valor. Eu quero maximizar o valor da mochila, né? Que é maximizar o valor da mochila nada mais é do que maximizar a seguinte equação. Olha. Então, esse V vezes X, né, sujeito a W vezes X. Ó, então, eu tenho o somatório, né, de I a N, N é a quantidade aqui. V é o valor do item, né, X são os itens em si, e W é o peso aqui de cada item. O problema da mochila, ele pode ser binário ou fracionário, né? Como eu já falei, eu posso querer pegar itens inteiros, né? Eu não posso, se eu tenho uma coleção de livros, né? Eu não posso lá rasgar o livro no meio e colocar só metade, mas se eu tenho ali porção de frutas, por exemplo, eu consigo fracionar e pegar só uma parte daquela e maximizar o meu valor ainda mais ali da mochila. Imagine um conjunto de objetos que eu gostaria de colocar na mochila. Cada objeto tem um certo peso e um valor. Posso escolher uma fração entre 0 e 100 de cada objeto para colocar na mochila. Isso é diferente do que acontece com a mochila booleana, onde eu levo ou não levo o objeto. Minha mochila suporta no máximo 15 quilos. Que fração de cada objeto devo colocar na mochila de modo a maximizar o valor total? Então, esse é um exemplo do problema da mochila fracionária, que em inglês é Fractional Knapsack Problem, também conhecido como problema fracionário da mochila e como problema da mochila contínua. Né, contínuo porque são números aí não inteiros. O problema é bem mais fácil do que o da mochila booleana, podendo ser resolvido com um algoritmo guloso muito rápido. Dados os vetores, né, x de 1 a n, p de 1 a n, denotaremos por xp o produto escalar de x por p. Portanto, né, x vezes p é igual a x1p1 mais x2p2 mais xnpn. Diremos que um vetor, né, de x de 1 a n é racional se todos os seus componentes forem números racionais e natural se todos os componentes forem números naturais. O problema da mochila fracionária dados vetores naturais p e v e um número natural c, encontrar um vetor racional que maximize, né, esse x vezes v sob as restrições, né, de que não posso ultrapassar o peso da mochila aqui. Tá? Essa seria a formulação matemática do problema, né? Em outras palavras, queremos encontrar um vetor racional, com números fracionários aí, com componentes, né, entre 0 e 1, tal que, né, e aí temos as restrições aqui, eu tenho que ter, minimizar não, né, mas não posso ultrapassar a capacidade, né, esse C aqui é a capacidade da mochila, e tenho que aumentar ao máximo o valor das coisas que eu estou levando. Então, olha, diremos que de 1 a n, né, são os objetos do problema, P é o vetor de pesos e V é o valor. E que C é a capacidade da instância, a capacidade da mochila. Diremos que uma mochila fracionária é qualquer candidato à solução do problema, ou seja, qualquer vetor racional que satisfaça essa condição aí, né, de não ultrapassar o peso e de maximizar o valor. O valor de uma mochila fracionária x é o número x vezes v. Nosso problema é encontrar uma mochila fracionária de valor máximo. Então, qualquer, né, eu sei que fica matemática assim, às vezes fica meio nebuloso de entender, mas no problema das frutas lá, né, se eu pegasse, olha, eu prefiro pegar, vamos supor, que eu tenho frutas, tenho queijo e tenho, sei lá, biscoito, né, eu quero maximizar o carboidrato, eu quero maximizar as proteínas.
né? Eu quero, eu não estou ligando muito para carboidrato nem para proteína, mas eu quero valorizar a gordura. Por exemplo, né? Vou pegar lá carne seca, vou pegar, sei lá, estou pensando aqui em comida, né? Então, para cada item, eu poderia colocar um valor associado a esse tipo de vitamina, né, ou carboidrato, ou proteína, ou gordura e assim por diante. Não, se eu quero maximizar ali os carboidratos, né, porque eu vou viajar, vou ficar lá na floresta, sei lá, então eu vou dar valor maior para bolachinha, né, para bisnaguinha, sei lá, para as coisas ali que tem mais carboidrato. Agora não, se eu quero valorizar a gordura, né, a proteína, então eu vou pegar lá queijo e assim por diante. Então, eu tenho que definir antes o que é valor para mim, né? Qual é o meu objetivo, a função objetivo, né? O que eu quero alcançar? Não, eu quero maximizar carboidrato. E aí eu vou valorar cada item, né? De acordo ali, não, isso aqui tem mais carboidrato, então vale mais, esse vale menos, assim por diante. Dei um valor para cada item, que pode ser igual também, né? Os dois itens podem ter o mesmo valor, não tem essa restrição. Dei o valor de cada item, se eu posso fracionar, então eu não preciso pegar um pacote inteiro de bolacha, eu posso escolher, né? Só quero três, e daí cabe mais aqui fruta, e aqui cabe mais a minha garrafinha de água, né? A garrafinha de água seria a booleana, vamos falar assim, né? Não dá para usar no exemplo, porque ou eu levo a garrafa ou eu não levo. Mas eu poderia pegar ali outros itens alimentares fracionados, tá? Duas bananas e não o cacho inteiro, até eu maximizar a quantidade de itens que eu coloquei na mochila, obtendo o maior valor daquilo que eu gostaria, né? Vamos por maior carboidrato possível, tá? E assim por diante. Então, só para vocês entenderem, né, na prática, o que seria uma instância desse problema. Tá? E eu posso transferir para outras situações, como a situação do pendrive, por exemplo. Né? Eu quero maximizar ali a quantidade de arquivos, sendo que os arquivos tal são os mais importantes e assim por diante, tá? Então tem vários problemas que eu consigo formular como um problema da mochila, né? Da mochila booleana ou fracionária. Considere a instância do problema da mochila fracionária, que tem n é igual a 5 objetos aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Capacidade de 50, né? Na minha mochila cabe 50 quilos aí. E os pesos e valores dados na figura. Minha garganta está seca. Na última linha da figura, uma mochila fracionária x de valor máximo. O valor dessa solução é x vezes v, que é igual a 1040. O valor da solução do correspondente problema booleano é apenas 1000. Então, o que ele está falando aqui? Que se eu fosse pegar item por item aqui, né? Se eu tenho aqui um C é igual a 50, né? Então eu tenho um peso máximo igual a 50, eu não posso pegar o item 1 e o item 2, porque percebe que o 1 pesa 40 e o 2 pesa 30. Se eu juntar, dá 70, eu já passei do valor. Né? Então, a minha solução aqui que ele fala na booleana é no máximo 1000. Olha, eu poderia, por exemplo, pegar esses três itens aqui, olha, esse 20, 10 e 10, daria os 50. Mas no caso eu estaria com o meu valor aqui, ó, em 400, 500, 600, peraí, 800, né? 4, 5, 6, 7, 8, tá? Qual seria a outra solução? Bom, ao invés de eu pegar esse aqui de 20 e o de 10, eu posso pegar esse daqui, né, de 30, e aí eu tenho 600. Posso pegar o de 30, o de 20, e daí não posso pegar mais nenhum, porque já deu 50. Então, daí daria essa solução do 1000 que ele está falando. Olha, 600 mais 400, 1000, e eu peguei esses dois itens apenas. Então, tá vendo como tem várias soluções possíveis? Quando é booleano, né, eu tenho aqui, olha, aqui no máximo 1000 eu posso pegar porque eu não posso fracionar. Se eu posso fracionar, a solução que ele encontrou aqui, olha, é pegar inteiro esse primeiro item, que é o de maior valor aqui, olha, então eu tenho, né, vamos supor, olha, era o alimento mais nutritivo ali que eu tinha, né, era o melhor alimento que eu podia pegar, eu consegui pegar ele inteiro ali, que na outra solução, se eu pegasse ele, como é 40 aqui, eu poderia pegar só isso daqui, daí daria 940.
em valor. Então, o meu algoritmo, né, rejeitou essa solução, só que no fim ele ficou com um valor bem menor aqui. Então, olha, se eu pegar um desse, esse aqui eu posso fracionar, eu pego um terço desse, tá? Então, eu pego um terço desse, de peso, né, 40 mais 10 deu 50. Tá vendo? Eu fechei o peso em 50, pegando um item inteiro e mais um terço desse. Só que no valor aqui, né? Então eu vou pegar 840 mais um terço desse, 200, né? Então dá 1040, que é esse V que ele achou aqui, olha. Tá? Porque eu peguei esse aqui inteiro, né? 6 dividido por 3, né? Vai dar 200, então 200 mais 840 deu 1040. Então, por isso que ele está falando que a solução, né, na mochila booleana eu consigo até maximizar e até melhor, né? Vamos falar assim, que eu consigo ir fracionando ali e otimizar ainda a minha solução. Tá? Os exercícios a gente vai deixar para um outro momento. Espero que vocês tenham compreendido, né? Se ficou alguma dúvida, como sempre, tá? Podem me mandar mensagem, né? Perguntar que eu estou disponível para responder, tá? Mas na aula de hoje o que eu queria trazer para vocês era esse, né? E isso, espero que tenha ficado claro um pouco, né? De como o algoritmo guloso trabalha e como vocês conseguiriam implementar para resolver soluções, né? Para problemas da mochila, né? Problemas como esse do pendrive, né? Problemas que dá para ser formulado é, com coisas parecidas, né, como as que nós vimos hoje, tá? E por hoje é só, pessoal, até a próxima aula.